Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, o programa que se destina a discutir temas de saúde com profissionais da área de saúde que atuam na cidade de Marília. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Discutimos saúde, mas com preservação da ética. O tema a ser discutido nessa noite é um tema bastante importante dentro da cirurgia vascular, um tema que vale uma discussão no programa dessa noite. O tema a ser discutido, trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda é uma patologia que acomete indivíduos que apresentam alterações hematológicas, como aumento da viscosidade sanguínea e ou diminuição do fluxo pelo sistema venoso profundo dos membros inferiores, onde ocorre a formação de trombo sanguíneo. A principal e mais temível complicação é a formação de êmbolo no sistema venoso profundo e a possibilidade de produzir tromboembolismo pulmonar, com grande incidência de mortalidade nas pessoas acometidas com tal condição. Para discutir o tema trombose venosa profunda, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Luiz Sérgio Marangão Filho, cirurgião vascular e docente da disciplina de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina de Marília, a Unimar. Doutor Marangão, prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Nós perguntaríamos inicialmente qual a incidência da trombose venosa profunda. Boa noite. Boa noite, Milton. Eu agradeço o convite. Trombose venosa profunda é a formação de um coágulo sanguíneo no interior das veias, como você já salientou inicialmente. A incidência no Brasil ela é aproximadamente 0,6 casos por 1.000 habitantes. Transformando isso para a população de Marília, nós teríamos aproximadamente entre 120 a 150 casos novos de trombose venosa profunda na cidade de Marília. A incidência não é muito diferente, bastante semelhante nos países de primeiro mundo. Nos Estados Unidos ele apresenta uma incidência de 0,8 casos para cada 1.000 habitantes e na Suécia aproximadamente 0,9 casos para 1.000 habitantes. Doutor Marangão, quais são os fatores de risco? O que levaria uma pessoa a ter trombose venosa profunda? Nós temos alguns fatores de risco bastante clássico, né? Eu destacaria aí os procedimentos cirúrgicos, principalmente as cirurgias com um período de duração superior a 1 hora e em pacientes com idade maior que 40 anos. Um enfoque especial para as cirurgias do aparelho digestivo, para as cirurgias urológicas, para as cirurgias ortopédicas. As cirurgias ortopédicas, principalmente a colocação de prótese de joelho e a prótese de quadril, talvez seriam os procedimentos cirúrgicos associados a uma maior incidência de trombose venosa profunda. Ainda dentro dos fatores de risco, nós temos os traumatismos, principalmente os pacientes com traumatismos do sistema músculo-esquelético, pacientes portadores de traumatismo crânioencefálico e pacientes portadores de trauma raquimedular. São os pacientes onde a trombose está mais frequentemente associada. A idade também constitui um fator de risco. Nós sabemos que pacientes com o passar dos anos, há um envelhecimento do seu sistema muscular, há uma dilatação das veias soleares e uma diminuição da contratilidade da musculatura da panturrilha. Isso faz com que o sangue vá ficando mais parado, com estase, que é o termo médico que nós utilizamos, facilitando o aparecimento da trombose venosa. Por isso que é muito importante a manutenção da atividade física ao longo da vida. A imobilidade, pacientes internados, principalmente com período superior a 3 dias de internação, a imobilidade, ou seja, o paciente acamado, também é um fator de risco bastante importante. Nos casos de pacientes internados por enfermidades clínicas, principalmente o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca congestiva e o acidente vascular cerebral. A obesidade também seria um fator de risco importante para a trombose venosa profunda. A gordura, ela dificulta, principalmente a gordura visceral, o retorno do sangue dos membros inferiores, facilitando o aparecimento da trombose venosa profunda. Um outro fator de risco ainda dentro, são vários os fatores, seriam a gestação e o período do puerpério. A gente sabe que há um aumento da incidência, as pacientes encontram-se num estado de hipercoagulabilidade e o útero também comprime a veia cava, a maior veia do nosso organismo, dificultando o retorno venoso, né, dos membros inferiores para o coração, facilitando o aparecimento da trombose venosa profunda. As varizes,
né, tão frequentes e tão comuns, também facilitam e são um fator de risco para o aparecimento da trombose venosa profunda. Esses seriam os principais fatores relacionados ao aparecimento da trombose venosa profunda. Doutor Marangão, a associação de alguma neoplasia, ela poderia inicialmente se apresentar com esse diagnóstico de trombose venosa profunda? Sim, é uma pergunta bastante interessante e durante a graduação a gente chama bastante a atenção do médico que está em formação, né? Nós chamaríamos isso de trombofilias, são estados de hipercoagulabilidade. Nós temos as trombofilias primárias e as trombofilias secundárias. As trombofilias primárias seriam congênitas, o paciente nasceria com uma desordem genética, uma alteração da cascata da coagulação, favorecendo uma maior coagulabilidade do sangue. Eu daria destaque aí a algumas principais. O fator 5 de Leiden, a deficiência da proteína C, a deficiência da proteína S, a deficiência da antitrombina 3, a hiperhomocisteinemia e mutações da protrombina. Seriam essas as principais trombofilias congênitas ou primárias. E nós temos as trombofilias secundárias, aí assim abordando a questão que você me fez. Dentre as principais, nós temos a neoplasia como sendo um carro-chefe. As neoplasias, principalmente de pulmão, pâncreas e próstata, estão bastante relacionadas com o aparecimento da trombose venosa profunda. É uma manifestação paraneoplásica, o paciente abre às vezes um quadro de neoplasia, um quadro de câncer com um quadro de trombose venosa profunda. E é aí que é o ponto que a gente chama bastante atenção. Olha, não se empolgue por só fazer o diagnóstico de trombose venosa profunda. Às vezes isso não basta. Você precisa pesquisar sempre a etiologia, ou seja, a causa da trombose, porque às vezes uma neoplasia pode estar por detrás disso. A associação nas pacientes jovens que usam contraceptivo oral e, além disso, o tabagismo. Essa associação, tabagismo e contraceptivo oral, longo tempo de permanência do uso do contraceptivo, aumenta a incidência de trombose venosa profunda? Certamente, Milton. O anticoncepcional isoladamente já é um fator de risco. A gente tem esse conhecimento que ele, por si só, isoladamente, aumentaria a probabilidade de uma trombose venosa profunda. E associado ao cigarro, um dos piores inimigos do sistema vascular, né, isso seria potencializado e teríamos uma incidência ainda maior. Né? Eu acho que é importante evitar esse tipo de associação, ou seja, cigarro e anticoncepcional são duas coisas que não combinam e facilitam o aparecimento da trombose venosa profunda. Professor Marangão, uma vez suspeitado o diagnóstico de trombose venosa profunda, quais são os sinais e sintomas que levariam, então, o médico a pensar nesse diagnóstico trombose venosa profunda? Milton, aqui é importante a gente fazer algumas considerações. Por exemplo, 50% das tromboses venosas profundas são assintomáticas. Eu acho que a gente tem que ter esse dado sempre em mente, em tomar muito cuidado. E às vezes esses pacientes abrem um quadro clínico como uma embolia pulmonar, que foi o que você chamou a atenção, como uma complicação fatal. Ou seja, o paciente não tem nenhum sinal periférico e chega num pronto atendimento ou está internado numa enfermaria com tosse, dor torácica, escarro hemopitoico de início súbito. Às vezes o quadro clínico é aberto com uma história de embolia pulmonar, com um quadro clínico de embolia pulmonar. Mas nos 50% dos casos sintomáticos, os principais sinais, os sintomas, seriam o edema, ou seja, o aumento do volume da perna, a dor, a vermelhidão, a hiperemia, a presença da circulação colateral venosa visível, o empastamento da musculatura, a gente pode observar esses sinais. Existe também uma evolução desfavorável da trombose venosa profunda, que seria a flegmásia alba e a flegmásia dolens. Seriam quadros que, além desses sintomas já citados, apresentariam alterações arteriais, que nós não estamos comentando, mas que nesses pacientes haveria acometimento também do sistema arterial. Na flegmásia alba, além desses sintomas edema, dor, empastamento, circulação venosa, o paciente apresentaria também uma palidez do membro. E na flegmásia cerúlea dolens, além dos sintomas já citados, o paciente apresentaria cianose e bastante dor e edema. A tríade clássica da flegmásia cerúlea dolens seria dor, edema e cianose. Então o quadro clínico ele é bastante variável. Eu acho que um edema de início súbito, uma dor em membro inferior de início súbito, a gente tem que sempre pensar em trombose venosa, principalmente nos pacientes com os fatores de risco que nós comentamos há pouco. O diagnóstico, além da história do exame físico, o exame complementar de eleição seria o mapeamento duplo, que seria o uso do Doppler com ultrassom pulsado,
fecharia o diagnóstico? Sim, a gente sabe hoje que o mapeamento duplex, que é a associação do ultrassom modo B mais ao Doppler pulsado, é um método que tem uma sensibilidade e uma especificidade em torno de 98% a 99%. Ou seja, é um método bastante fiel. É o método mais usado diariamente, cotidianamente, por não ser um método invasivo. É o método que nós utilizamos rotineiramente. No entanto, quando o quadro clínico é fortemente sugestivo e o exame de dúplex vem negativo, nós temos que recorrer a uma flebografia, que seria a injeção de um contraste no sistema venoso, que ainda continua sendo o exame padrão ouro. A flebografia ascendente é o padrão ouro para diagnóstico de trombose venosa profunda. O mapeamento duplex, ele dá o diagnóstico e só na exceção de não se fechar esse diagnóstico se pediria a flebografia? Seria mais ou menos nessa situação, né? Quando persiste um quadro clínico, ou seja, há dúvida e o dúplex veio negativo por não ser um exame 100%, ou seja, não ser um exame padrão ouro, nós solicitaríamos a flebografia. Mas não só nisso, né? A gente pode solicitar a flebografia também quando nós temos suspeita de compressões extrínsecas, ou seja, o duplex mostrou uma trombose extensa e nós estamos suspeitando, no caso, por exemplo, de uma síndrome de Cockett, que é a compressão da veia por uma artéria. Aí nós vamos solicitar essa flebografia para tentar evidenciar essa compressão extrínseca. Quer dizer, além de corroborar com o diagnóstico, às vezes a flebografia também pode auxiliar na terapêutica. Professor Marangão, e quando se pensa numa hipótese de neoplasia, além do duplex, que é feito para a pesquisa do trombo no sistema venoso profundo, se faria então exame de imagem ou outros exames para procurar o local dessa neoplasia? Sim. A gente solicita aí como uma triagem, exames de triagem, pelo menos uma radiografia de tórax, né? um ultrassom total de abdômen ou, se possível, até uma tomografia, por ser um exame que evidencia principalmente alterações de retroperitônio, e uma avaliação urológica no caso do homem, uma dosagem de PSA e um exame da próstata para os pacientes do sexo masculino. Quando o paciente do sexo feminino, uma avaliação ginecológica, isso deve incluir útero e anexos, inclusive uma avaliação das mamas, né? E se necessário uma mamografia, mas aí quem solicitaria, faria toda essa parte de complementação seria o próprio ginecologista. Saúde Marília está debatendo nessa noite o tema trombose venosa profunda com a presença do professor Luiz Sérgio Marangão Filho. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos com o tratamento da trombose venosa profunda. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final. Agora vamos debater o tratamento da trombose venosa profunda. Nessa noite, debatendo esse tema com a presença do Dr. Luiz Sérgio Marangão Filho, cirurgião vascular e docente da disciplina de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, Unimar. Dr. Marangão, qual seria então o tratamento da trombose venosa profunda? O tratamento da trombose venosa profunda, ele é, na maior parte das vezes, o tratamento clínico. Nós empregamos a utilização da anticoagulação. Inicialmente entramos com heparina para esse paciente, e nós temos aí duas classes de heparinas, as heparinas não fracionadas e as heparinas de baixo peso molecular. E depois que esse paciente está anticoagulado por essa via, entramos com um anticoagulante oral e mantemos isso por um tempo variável. Nos pacientes que têm uma causa, um fator de desencadeante removível, nós mantemos a anticoagulação por apenas 3 meses. E nos pacientes em que esse fator de risco não foi removido, a anticoagulação tem que permanecer por no mínimo 6 meses ou até que esse fator de risco seja removido. Uma novidade em relação ao tratamento é o tratamento da trombose venosa profunda, é o tratamento domiciliar. Hoje há a possibilidade de você fazer um diagnóstico a nível de pronto-socorro, encaminhar o paciente para tratamento com heparina de baixo peso molecular em casa e fazer o tratamento totalmente em casa. Um trabalho publicado em 1998 por uma revista de farmacologia norte-americana demonstrou que há economia por paciente de aproximadamente $550. Isso já vem sendo empregado em alguns centros do Brasil, é um avanço propiciando um bem-estar e um conforto melhor ao paciente. Existe a possibilidade também de utilizarmos o fibrinolítico, que hoje a gente usa muito o ativador plasminogênio tecidual, que seria o RTPA.
nós utilizamos ele basicamente em situações mais restritas, mais limitadas. Utilizaríamos ele no caso de uma flegmásia alba, em pacientes portadores de síndrome de Cockett, ou seja, de trombose venosa iliofemoral proximal. Utilizamos ele na trombose venosa de esforço e na trombose venosa associada a compressões na cintura escapular, que nós chamamos de síndrome do desfiladeiro. É uma opção de tratamento clínico também da trombose venosa profunda. Professor Maranhão, quais são as vantagens e desvantagens da heparina de baixo peso em relação à heparina tradicional, custo? Como é que se pode prever uma melhora farmacológica de uma droga em relação à outra, ou elas se equivalem? A heparina de baixo peso molecular, ela tem as suas vantagens. Eu consigo observar várias vantagens. A justificação do custo, os trabalhos demonstram que isso realmente não é uma vantagem, ou seja, utilizar a heparina não fracionada, achando que a heparina de baixo peso molecular é mais cara. Isso não é uma realidade. Mas as principais vantagens seriam que as heparinas de baixo peso molecular, elas podem ser administradas em dose única, 1,5 mg por quilo de peso em dose única diária. Não há necessidade de controle laboratorial, ou seja, não precisa ficar funcionando, tirando sangue, avaliando, o que às vezes nós fazemos 4 a 6 vezes por dia nesses pacientes. E também a heparina de baixo peso molecular, ela causa menos sangramento e induz a um menor índice de plaquetopenia. Então nós observamos uma série de vantagens nas heparinas de baixo peso molecular que consideramos uma evolução, tanto do ponto de vista de profilaxia, como do ponto de vista de tratamento da trombose venosa profunda. Professor Maranhão, na falha do tratamento com heparina, mesmo trombolítico, poderia-se usar filtro na veia cava para fazer ainda uma eficácia melhor associando o trombolítico mais heparina, a tentativa de um melhor tratamento da trombose venosa profunda? Sim, o filtro de veia cava inferior, ele é indicado em algumas situações. E alguns pacientes apresentam contraindicações ao uso dos anticoagulantes. Eles têm uma hemorragia em atividade ou um traumatismo recente, uma cirurgia neurológica ou oftalmológica recente. Nessa situação é contraindicado a administração de anticoagulantes. Então nós temos que fazer uma proteção para que esse coágulo não se desprenda das veias do membro inferior e vá ao pulmão. E aí nós utilizamos um filtro que ele é introduzido por punção e colocado na veia cava inferior, protegendo a migração desses êmbolos para o pulmão. E também em pacientes que, como você salientou, estão em tratamento e apresentam falha deste tratamento. Falha essa que nós poderíamos dividir ou apesar da anticoagulação, a continuidade da embolização, ou pacientes que apresentam falha por complicações hemorrágicas. Daí nós suspendemos o uso dos anticoagulantes e introduzimos os filtros de veia cava inferior nessas circunstâncias. O tratamento endovascular com stent, em quais condições a gente poderia associar ou indicar esse tratamento, complementando o uso da heparina, do trombolítico, para um sucesso no tratamento? O tratamento da angioplastia com colocação de stent é um tratamento bastante recente. Tromboses venosas cuja a causa é uma compressão extrínseca, como por exemplo eu já comentei a síndrome de Cockett ou a síndrome do desfiladeiro, nós utilizamos primeiro um fibrinolítico para desentupir teoricamente aquela veia. Depois realizamos uma flebografia para identificar o local da compressão extrínseca e uma vez identificado esse local, nós entramos com um catéter, dilatamos aquela compressão e colocamos esse stent, que é uma molinha que mantém aquele local livre da compressão extrínseca, ou seja, livre de uma compressão que dificultava o retorno e facilitava a trombose. Vem apresentando bons resultados, mas para casos bem selecionados, eu acho que ele vai ter o seu espaço, o seu momento e a sua indicação. Nas condições em que a trombose venosa profunda foi desencadeada por uma neoplasia de vários locais, o tratamento da trombose venosa profunda antecede essa extirpação da causa, se possível, da neoplasia, ou esse tratamento é feito além do cirurgião vascular com outro médico, um outro especialista para complementar o tratamento? A gente no diagnóstico institui o tratamento da trombose venosa profunda, cujo objetivo é evitarmos a embolia pulmonar. Então sempre a gente já inicia o tratamento da trombose com os anticoagulantes já comentados.
e vamos atrás do foco primário, ou seja, do local, do órgão que está sendo acometido pela neoplasia. Uma vez identificado, nós fazemos uma interconsulta com os especialistas, no caso do órgão envolvido, e preparamos o paciente para um provável tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico, de acordo com cada caso. Nesse momento, a gente faz uma anticoagulação profilática durante o tratamento e após ele ter sido submetido a, se possível, uma ressecção, é reintroduzido o tratamento e mantido até que esse paciente tenha um critério de cura da neoplasia. É sabido que os pacientes que ficam internados por grande tempo nas enfermarias, depois de um infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral, tem uma incidência maior de trombose venosa profunda. Vamos falar do tratamento na profilaxia. Que condições, então, que nós deveríamos indicar a profilaxia da TVP nessas condições? A profilaxia ela é mecânica e farmacológica, né? A mecânica seria o uso de meias de compressão antitrombo, seria o dispositivo pneumático antitrombótico e fisioterapia motora. A profilaxia farmacológica, ela tem que ser dividida em profilaxia para pacientes clínicos e para pacientes cirúrgicos. Para pacientes clínicos, uma vez que ele apresenta risco de trombose venosa profunda, nós devemos fazer uma profilaxia com uma dose de aproximadamente 40 miligramas dia de enoxaparina subcutânea apenas uma vez ao dia. Para os pacientes cirúrgicos, nós estratificamos o risco, dividimos ele em pacientes de baixo risco, de risco moderado e de risco elevado. Para os pacientes de baixo risco, como por exemplo uma cirurgia menor que 30 minutos, num paciente menor de 40 anos, nós fazemos apenas as medidas mecânicas. Para pacientes com risco moderado, nós fazemos 20 miligramas hoje, no caso de enoxaparina subcutânea, uma vez ao dia. E para os pacientes com risco elevado, no caso já citado, por exemplo, uma cirurgia de prótese de quadril, de prótese de joelho, nós utilizamos 40 miligramas subcutânea uma vez em dia. E é sempre bom estar associado, ou seja, a medida mecânica associada à medida farmacológica tem o melhor resultado do ponto de vista de prevenção do desenvolvimento da trombose venosa profunda. Após o início do tratamento com a heparina, seja ela fracionada ou não, quanto tempo deve permanecer a anticoagulação via oral após o diagnóstico e iniciado o tratamento da trombose venosa profunda? A gente entra com a heparina. E normalmente o que se é recomendado é entrar com a heparina, ou seja, uma droga de uso parenteral, e já entrar com o anticoagulante oral. Nós normalmente mantemos o anticoagulante oral, a heparina, por aproximadamente 3 a 5 dias, que é o tempo que normalmente os anticoagulantes levam para atingirem um nível de anticoagulação adequado. Em relação à extensão do tratamento, a gente volta naquilo que eu comentei, ou seja, quando o fator é removível, nós mantemos a anticoagulação por 3 meses. Quando o fator não é removível, dependendo dos 6 meses, ou quando o paciente tem, no caso, uma trombofilia, às vezes até por um tempo indeterminado, até que todo o fator desencadeante seja resolvido. O uso de aspirina em altas doses, professor Marangão, poderia substituir o papel da anticoagulação via oral? Não. O uso de aspirina, dipiridamol, clopidogrel não é indicado no tratamento, não é indicado na prevenção da trombose venosa profunda. Às vezes a gente observa essa situação, esse questionamento, mas realmente a profilaxia e o tratamento é feito com um anticoagulante. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e nós gostaríamos de agradecer a presença do professor Marangão, que esteve nessa noite debatendo o tema trombose venosa profunda. Nós agradecemos a presença e deixamos então o professor Marangão com seus agradecimentos e considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo esse tema que, como você salientou, realmente é um tema bastante interessante, que chama atenção e comum em todas as áreas médicas. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Sinceramente, eu acho um programa com um bom nível, com ótimos convidados, que venha informar a classe médica, os estudantes de medicina e a população de um modo geral. Parabéns a você pela excelente iniciativa. Saúde Marília debateu nessa noite trombose venosa profunda com a presença do professor Luiz Sérgio Marangão Filho, cirurgião vascular, professor da disciplina de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.